Salve, rapaziada, tudo bem? Vamos terminar aqui o curso de Solid. Agora que você tá quase entendendo todas as letrinhas. E bora pra última. A última que é o D. O D que às vezes é muito confundido em duas coisas, então vou destrinchar o D e explicar melhor ele. Então bora lá. Basicamente o D, ele significa princípio da inversão de dependência, ou DIP, ou sei lá como você vai chamar em inglês, porque a minha pronúncia não é tão legal assim. E o que ele fala? Eu tentei resumir aqui e coloquei ele em uma frase só, beleza? Então ele fala o seguinte: dependa de abstrações e não de classes concretas. Então, vamos lá, meu maroto, tenta anotar essa palavrinha, abstração e concreta, que são duas palavras muito diferentes aqui na programação e que toda hora elas estão se conciliando e que, cara, se você sempre puder atingir um nível de abstração legal, teu sistema tá muito bem resguardado aí. Ele tá muito bem desacoplado e acoplamento não é tão legal assim. Beleza? Então, o que ele fala aqui, ó? Eu queria colocar um adendo também que injeção de dependência e inversão de dependência não são a mesma coisa, beleza? Mas, contudo, os dois são como a comida brasileira, são arroz e feijão. Os dois juntos ficam, ó, fenomenal, espetacular. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é uma coisa. Não é porque as duas vivem bem em conjuntura aí não, que significam que são a mesma coisa, beleza? E, cara, eu deixei uma pequeno trechinho aqui do Uncle Bob que explica melhor o que é esse princípio de inversão de dependência. Ele fala o seguinte: módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, ou seja, o que está mais de cima do sistema não deve depender do que está lá nas camadas mais baixas do sistema, beleza? E as abstrações não devem depender de detalhes, os detalhes devem depender das abstrações, ou seja, as classes vão depender de interfaces, mas as interfaces não vão depender das classes. Então, bora entender o que esse bendito aí quis falar. Então, como é de praxe, eu vou deixar o sistema, o projeto clonado no GitHub para você baixar, poder fazer exercício por conta própria e tender a entender, rodar, fazer os experimentos que você achar necessário. Basicamente, eu copiei o projeto do I e do L, porque eles ficaram bacana e vou tentar lançar a problemática para você entender. Então, o que acontece? Eu tenho lá meu sisteminha, lembra dele aqui, né? Que ele cadastra funcionários e documentos. Então, essas são as classes de modelo. Tem uma de funcionário, tem uma de documento aqui, tem duas para cada uma, belezinha. E temos a camada de serviço que faz a persistência no banco, beleza? Qual que é o problema aqui? Se eu for entrar na camada de serviço, o que acontece? Deixa eu pegar aqui. Ele depende de uma classe concreta. O que eu quero dizer com isso? O documento serviço, para fazer persistência no banco, depende de uma classe concreta chamada gerenciador de banco documento. Beleza, o que tem de errado disso? A priori nada, o teu sistema começou a nascer, ele tem que persistir documento e funcionário, sem problema nenhum. Mas o que acontece é que se eu entrar nesse gerenciador de banco, ele é um gerenciador de banco aqui, pelo meu pacote Nugget, que é do LightDB. Então, o que acontece? Ele é fortemente acoplado a um sistema de persistência de banco. E o pior, a persistência de banco é o LightDB. E por eu ter acoplado uma classe diretamente em outra, elas vão sempre e para sempre depender uma de outra. Se no futuro eu precisar trocar de banco, eu tô fodido. Desculpa o palavreado. Mas porque eu vou ter essa dificuldade aqui? Porque eu chumbei uma classe em outra classe. Eu não falei, olha, me dá para mim uma interface que faz o gerenciamento de banco. Não. O que eu fiz é, eu criei uma propriedade aqui dentro e falei, ó, esse documento de serviço vai ter um gerenciador de banco que é do LightDB. E se eu for analisar aqui no funcionário serviço, a camada de persistência do funcionário, ele também faz a mesma coisa. Então, olha o forte acoplamento que eu estou criando entre o banco e a camada de persistência. E como que seria uma forma elegante de fazer isso? E eu gostaria de explicitar que vale a pena clonar esse projeto aqui, porque se você for olhar aqui,
ele faz a persistência de um jeito muito mais bacana. Então, o que acontece? Se eu rodar aqui o projeto da forma errada aqui, que está na arquitetura errada, tá aqui, ó, exemplo D errado. Se eu apertar F5, ele vai executar aqui no meu console e ele vai fazer o insert e depois vai percorrer no banco as tabelas que eu acabei de inserir, sem problema nenhum. Mas, qual que é a problemática aqui? E se o teu gerente ou alguém de produto falar, ou alguém até da parte técnica falar, putz, cara, o LightDB não ficou bacana, esse banco não é da hora, eu quero trocar ele para o SQLite, que é um outro banco, e que faria sentido. Às vezes pode acontecer num projeto que em uma situação preciso que a abstração mude. Não, perdão, a abstração não vai mudar. A abstração o que é? Persistir dados. Eu não quero saber como eu vou persistir esses dados, mas de alguma maneira eu preciso guardar e persistir esses dados. Então, essa é a abstração. Qual que é a forma concreta? Com qual banco eu estou selecionando na hora. Então, eu gerei um forte acoplamento entre a abstração e a forma concreta. E essa conexão entre a forma concreta e a abstração está entre esse gerenciador de banco, essa classe chamada gerenciador de banco, e a classe documento serviço ou funcionário serviço. E como eu diminuiria e reduziria esse acoplamento? Então, se eu pegar o desenho aqui, o que eu vou fazer? Aqui chama documento serviço. Documento serviço, ele está com o gerenciador de banco que tem o LightDB. E o funcionário serviço também tá. Então percebe que ó, o acoplamento aqui entre eles. Tá aqui todo coloridinho, bonitinho. E se eu precisar trocar, o que eu vou ter que fazer? Trocou para o SQLite. Eu vou ter que criar um gerenciador de banco para SQLite, com o S aqui de SQLite. O que eu teria que fazer? Eu apagar isso aqui, esse acoplamento, e gerar um novo acoplamento, que também causaria o mesmo problema se quisesse trocar o banco, ocorreria de novo. Então, eu estaria criando um processo ad infinitum de acoplamento. E como é que eu estaria evitando esse acoplamento aqui? Para evitar o acoplamento, você vai pegar o projeto aqui, que está escrito aqui, exemplo D certo, vou setar ele como default, e quando você está nele aqui, o que ele vai ter de diferente na camada de serviço para não gerar esse acoplamento? Ele, de fato, ele tem um acoplamento, não existe um projeto sem acoplamento, mas agora perceba que ele não tem uma classe concreta, ele tem uma interface. Interface, lembra que a interface ela manda as pessoas consumirem contratos, mas esses contratos, quem consome faz a parte concreta e a interface segura a parte abstrata. Então, eu tirei o acoplamento de algo concreto e gerei uma abstração. E se eu vim aqui no iBanco, quais comandos que ele vai ter? Ele vai ter de pegar a coleção, adicionar a coleção, remover, atualizar, limpar a coleção, dar o dispose no banco e pegar os elementos. Então, ele tem abstração dos métodos que tem que rodar no business do sistema de gerenciamento de documento. Mas como de forma palpável que eu consiga segurar o código que eu não tenho? Por quê? Porque ele fala, olha, faça isso aqui, mas para mim não interessa do jeito que você vai fazer. Eu só quero que você faça. Quem for consumir essa abstração aqui, ele vai realmente aqui, se eu pegar, e vai consumir falar do jeito que vai funcionar. Então, eu tenho um gerenciador de banco DBLite e gerenciador de banco SQLite. No gerenciador de banco DBLite, eu tenho consumindo remove, atualiza, limpa a coleção, dispose, pega elementos. Ele vai implementar essa abstração de um jeito que a gente vai chamar de X. E, se eu for ver aqui o gerenciador de banco do SQLite, ele vai ser totalmente diferente. Vamos lá. Ele vai ter um jeito de consumir a abstração de um jeito diferente. Então, o que o slide fala aqui? Módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Então, se eu for parar para pensar, a camada de serviço fica acima da camada de persistência do banco. Então, vamos desenhar aqui novamente. A camada de serviço, serviço de S, ela faz persistência no banco. Mas eu não posso gerar uma forte acoplamento entre essa camada de serviço e propriamente o banco. Então, a implementação do banco no código, ela tem que ser feita a comunicação entre um e outro, assim para cima, tanto para cima quanto para baixo, por uma interface.
justamente para não gerar acoplamento, porque sistemas são sistemas vivos, eles são passíveis de mudança. Por eles serem passíveis de mudanças, pode até haver uma mudança tão brusca que pode quebrar o sistema assim. Mas se seu sistema estiver preparado para essa mudança, ele for bem codificado, tiver uma arquitetura limpa, seguir o Solid propriamente dito, o que vai acontecer? Então, eu fiz o seguinte, eu propus que eu coloquei uma problemática fictícia que o gerente falou, não, eu quero que o sistema nosso agora não funcione mais no LightDB, eu quero que ele funcione no SQLite. Então, ele tem aqui no Start um modelo fictício de transição, que se eu apertar 2, ele vai funcionar do jeito normal que ele sempre funcionou. Então, se apertar 2 aqui, ele funciona bonitinho. Só que no outro dia ele falou, pô, eu preciso derrubar, porque eu não gostei do LightDB, eu preciso que ele funcione com SQLite. Tudo bem, a gente foi lá e, pelo nosso sistema falar que o funcionário consome uma interface, mas eu não sei de que forma concreta ela é, mas ela é uma interface que vai funcionar de um jeito padrão às abstrações, então eu sei que ele vai ter que adicionar, atualizar, pegar elementos, dispose e remover. Do jeito eu não quero saber porque é o banco que vai implementar isso. É problema da camada de banco. Ela está lá separada, ela te vira na hora que eu for definir. Então o que acontece? Na minha injeção de dependência, agora olha a palavrinha bonitinha aqui, injeção de dependência. Lembra que eu falei que injeção de dependência e inversão de dependência não são a mesma coisa? O que eu falei até agora foi inversão de dependência para você, que é não criar forte acoplamento entre as classes, que as classes de cima dependem de conceitos das classes de baixo e vice-versa. A injeção de dependência é a concretização de falar essa interface na hora de rodar meu sistema vai ser X ou vai ser Y. Então, vou mostrar para você aqui a injeção de dependência em real time. Então, se você pegar uma API, por exemplo, você está muito acostumado com a API do Netcore, ela vai ter um negócio chamado Service Collection. Esse Service Collection ele vem da pacote NuGet Microsoft Dots Extension Dependency Injection. Você vai poder configurar a injeção de dependência na hora que o ciclo de vida da tua aplicação estiver nascendo. Então, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, na hora que estiver nascendo a minha aplicação, eu vou ter lá para apertar 1 e 2 e vou definir o banco. Então, se for o banco do tipo 0, o SQLite vai ser tal. Se for o outro, vai ser o DBLite. Então, quando eu apertar 1 ou 2, ele vai estar definido na instância de vida. Ou seja, eu posso trocar o banco na hora que ele estiver nascendo. Por quê? Porque eu fiz um sistema fortemente desacoplado. Então, em tempo de runtime, eu posso injetar a dependência concreta daquela abstração. Então, perceba que, olha a facilidade que eu tive para trocar o banco, porque as classes não estão fortemente acopladas. Eu consegui alterar toda a camada de banco sem mexer na camada de aplicação, na camada de serviço ou a camada de persistência ao banco, que faz as transições. Então, perceba que esse sistema aqui, ao qual que eu estou chamando de certo, ele tem a camada de documento de serviço, eu não vou precisar mexer nenhuma linha nele aqui, porque está tudo bonitinho. A mesma coisa vai acontecer para o funcionário service, porque ele está dependendo de uma interface e não de uma classe concreta. E, se eu for ver aqui, o que eu precisei alterar? Eu vim aqui e alterei somente o gerenciador banco DBLite. Ele já existia, não mexi em nada, mas eu criei um SQLite aqui e fiz ele consumir esse contrato aos quais as camadas de serviços vão depender. Tá vendo que eu precisei alterar só esse arquivo. Mas, no exemplo hipotético aqui do sistema errado, qual seria o problema? O problema seria que, além de eu ter que alterar aqui, eu teria que fazer um if, um else aqui, um if else aqui e ainda teria que estar implementando aqui um gerenciador de banco diferente. E eu não teria como fazer no program essa fácil detach de um banco para o outro. Ou seja, eu deixei fortemente acoplado, tão fortemente acoplado que para trabalhar, para dar manutenção, para expandir meu sistema, não ficou legal. Então essa é a importância do D, essa é a importância do Solid em geral, da injeção de dependência e de você pensar antes de sair macetando o código aí na tua estrutura arquitetural do seu futuro sistema. Então é muito importante antes de simplesmente sair codando, pensar e tentar sempre desacoplar. Obviamente que mesmo pela interface aqui, eu quero que você perceba que não existem sistemas 100% desacoplados, porque aí não seria sistema, seria nada, porque
Se nada conecta com nada, então o sistema é um nada. Mas eu tenho aqui que é fracamente acoplado. Eu sei que eu preciso gerenciar um banco. Se ele é NoSQL, se ele é SQL, para mim isso não se importa. Ele precisa, para mim, nessa interface aqui, me entregar esses métodos aqui. Pega a coleção, adiciona, remove, atualiza, limpa a coleção, dispose, pega elementos. Por quê? Porque minha camada que vai fazer esse gerenciamento para jogar para a interface precisa consumir esses métodos. Como vai ser implementado? Para mim não importa de jeito nenhum, porque eu sou a camada de serviço e não me importo com a camada de banco. A camada de banco que se importe com ela mesma, entendeu? Cada camada vai segurar uma coisa e quando ela for consumir a camada de baixo, ela vai consumir só a abstração, não a parte concreta dela, beleza? Basicamente é isso e obrigadão aí quem entendeu.